A sabedoria de Salomão em Provérbios e Eclesiastes. Introdução. Quem foi Salomão? Salomão, filho do rei Davi, foi o terceiro rei de Israel. Ele é lembrado até hoje como o homem mais sábio que já existiu, e essa sabedoria não veio dele mesmo, veio de Deus. Quando Deus lhe perguntou o que ele desejava, Salomão não pediu riquezas, nem longevidade, nem a morte dos seus inimigos. Ele pediu sabedoria para governar o povo com justiça. Deus se agradou tanto dessa resposta que, além da sabedoria, lhe deu também riquezas e honra. Ao longo de sua vida, Salomão escreveu 3 livros que fazem parte da Bíblia: Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos. Nesta análise, vamos focar nos 2 primeiros, que tratam diretamente sobre sabedoria. Parte 1. O livro de Provérbios, o manual prático da vida. O que é Provérbios? Provérbios é um livro de 31 capítulos que funciona como um verdadeiro manual de instruções para a vida. A maior parte foi escrita pelo próprio Salomão, mas também há contribuições de outros sábios, como Agur no capítulo 30 e Lemuel no capítulo 31. Algumas partes foram reunidas pelos homens do rei Ezequias, cerca de 200 anos depois de Salomão. O livro reúne ensinamentos curtos, diretos e fáceis de memorizar, cada um funcionando como uma pequena pérola de sabedoria aplicável ao dia a dia. O propósito do livro. Salomão escreveu Provérbios pensando especialmente nos jovens que estavam começando a vida, mas seus ensinamentos servem para pessoas de todas as idades. Ele escreve como um pai que conversa com seu filho, oferecendo conselhos sobre como viver com justiça, prudência, integridade e reverência a Deus. O objetivo é simples: formar o caráter do leitor e guiá-lo nas decisões cotidianas, mostrando que a vida sábia leva a paz, a segurança e as bênçãos, enquanto o caminho do insensato termina em ruína. O tema central: o temor do Senhor. A frase que resume todo o livro de Provérbios é esta: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa expressão aparece logo no início, no capítulo 1, versículo 7, e é repetida ao longo de toda a obra. É importante entender que temor do Senhor não significa ter medo de Deus como se ele fosse um tirano cruel. Significa reconhecer a grandeza, a santidade e a soberania de Deus. É uma reverência profunda, um respeito que nos leva a submeter nossas vidas à vontade dele. Salomão ensina que, sem essa base, todo conhecimento humano é incompleto. A verdadeira sabedoria não começa na universidade, nem na leitura de livros, nem na experiência de vida. Ela começa quando o ser humano reconhece que existe um Deus Criador e que devemos viver em reverência diante dele. Os principais ensinamentos. Provérbios aborda praticamente todas as áreas da vida. Sobre o relacionamento com Deus, o livro ensina que devemos confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Em todas as nossas veredas, devemos reconhecê-lo, e ele endireitará as nossas veredas. Isso significa que a sabedoria prática começa com a submissão à vontade divina. Sobre o uso das palavras, Provérbios é extremamente claro. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem ama a palavra come da sua fartura, mas o que fala demais acaba se destruindo. O livro ensina que uma palavra dita no momento certo é como maçãs de ouro em salveres de prata. Já a palavra precipitada é como a espada que fere. Portanto, o sábio aprende a controlar a língua, a falar com prudência e a usar as palavras para edificar, nunca para destruir. Sobre o trabalho e a diligência, Salomão deixa advertências firmes contra a preguiça. Ele compara o preguiçoso à formiga, que trabalha no verão para ter provisões no inverno. O preguiçoso, por outro lado, passa o dia inteiro deitado, e a pobreza vem sobre ele como um ladrão.
O livro valoriza o esforço honesto, a disciplina e a dedicação. Sobre a honestidade e a justiça, Provérbios ensina que é melhor ser pobre e andar na integridade do que ser rico e perverso. O justo nunca será removido, mas os ímpios não habitarão a terra. A riqueza obtida com desonestidade é como um vapor passageiro, mas a integridade constrói um legado duradouro. Sobre os relacionamentos e a família, o livro oferece conselhos para pais, filhos, cônjuges e amigos. Ele alerta contra más companhias, mostrando que o companheiro dos tolos sofrerá dano. Ensina que a amizade verdadeira é mais forte que a do parente, e que a mulher sábia edifica a sua casa, enquanto a tola a derruba com as próprias mãos. Sobre a humildade versus o orgulho, Provérbios é categórico: a soberba precede a ruína, e o espírito altivo precede a queda. O coração arrogante não encontra favor diante de Deus. Já com os humildes está a sabedoria. O sábio reconhece seus limites, ouve conselhos e aceita correção. O tolo, por outro lado, despreza a repreensão e segue seu próprio caminho até a destruição. A sabedoria personificada. Nos primeiros 9 capítulos de Provérbios, a sabedoria é apresentada de uma forma muito especial. Ela é personificada como uma mulher que clama nas ruas, nas praças, nas portas da cidade. Ela convida os simples, os tolos, os jovens inexperientes a virem aprender com ela. Quem a ouve encontrará vida, segurança e paz. Quem a rejeita, por outro lado, acaba seguindo a mulher insensata, que também clama, mas leva à destruição. Essa personificação mostra que a sabedoria não é um conceito abstrato, distante, inalcançável. Ela é uma voz ativa, presente, que deve ser buscada e escolhida deliberadamente. A sabedoria como sabedoria prática. No pensamento hebraico, ser sábio não significa apenas acumular informações ou ter um alto quociente intelectual. Significa ter habilidade para viver bem, para tomar decisões corretas, para agir com ética e prudência nas situações concretas da vida. Provérbios traduz essa sabedoria em ações. Como você fala, como você trabalha, como você gasta seu dinheiro, como você educa seus filhos, como você escolhe seus amigos. É uma sabedoria que entra pela porta da casa, que senta à mesa do jantar, que caminha pelas ruas da cidade. Parte 2. O livro de Eclesiastes, a reflexão profunda da existência. O que é Eclesiastes? Eclesiastes é um livro de 12 capítulos com um tom completamente diferente de Provérbios. A palavra hebraica original é Coelet, que significa pregador, ou aquele que convoca a assembleia. O autor se identifica como filho de Davi, rei em Jerusalém, o que tradicionalmente aponta para Salomão. Diferente de Provérbios, que foi escrito na juventude ou maturidade de Salomão, Eclesiastes parece ter sido escrito em sua velhice, após décadas de experiência intensa no poder, nas riquezas, nos prazeres e na busca por conhecimento. O tom é reflexivo, melancólico, profundamente honesto, quase filosófico. O propósito do livro. Eclesiastes busca responder a uma pergunta que atormenta a humanidade desde sempre: qual o sentido da vida? Salomão examina tudo o que o ser humano pode buscar nesta terra: prazeres, riquezas, sabedoria, trabalho, poder, fama, e faz uma avaliação brutalmente honesta de cada um desses caminhos. Ele não está ensinando regras práticas como em Provérbios. Ele está compartilhando o que descobriu ao viver intensamente e ainda assim sentir um vazio no coração. O tema central: tudo é vaidade. A frase que abre e permeia Eclesiastes é vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. A palavra hebraica usada é ebel, que significa vapor, fumaça, sopro, algo que é passageiro, efêmero, impossível de segurar.
Quando Salomão diz que tudo é vaidade, ele não está dizendo que a vida é sem valor ou que não vale a pena viver. Ele está dizendo que nada nesta terra dura para sempre. As conquistas humanas, por si só, não trazem satisfação duradoura. Ele usa a metáfora de correr atrás do vento para descrever a frustração de quem busca sentido apenas nas coisas materiais, nas conquistas terrenas, nos prazeres passageiros. As principais reflexões. Salomão começa declarando que a vida debaixo do sol é vaidade. Ele observa que tudo é cíclico. O sol nasce e se põe, o vento vai e volta, os rios correm para o mar mas nunca o enchem. Nada de novo acontece debaixo do sol. O que foi, isso será. O que se fez, isso se fará. Essa observação pode parecer depressiva, mas ela aponta para a soberania de Deus sobre o tempo e a história. Ele então reflete sobre os ciclos da existência no famoso capítulo 3. Para tudo há um tempo, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Essa passagem mostra que a vida humana está sujeita a ritmos que não controlamos. Nascimento e morte, alegria e dor, ganho e perda. Tudo isso está sob a soberania divina. O sábio reconhece esses tempos e aprende a viver dentro deles, em vez de lutar contra eles. Salomão também fala sobre os limites da sabedoria humana. Ele admite que a busca pelo conhecimento é valiosa, mas também frustrante. Quanto mais sabedoria adquire, mais sofrimento encontra. Quanto mais conhecimento, mais dor. O ser humano não pode compreender plenamente os propósitos de Deus nem controlar o seu destino. A sabedoria humana tem um teto, um limite, e reconhecer esse limite é, paradoxalmente, um sinal de sabedoria. Sobre os prazeres e as riquezas, Salomão fala com autoridade, porque ele experimentou tudo. Ele construiu palácios, plantou vinhas, fez jardins e parques, acumulou prata e ouro, teve cantores e cantoras, possuiu mulheres e concubinas em abundância. Ele provou de tudo o que os olhos desejavam. E qual foi a conclusão? Tudo era vaidade e correr atrás do vento. Nada deixou o coração verdadeiramente satisfeito. Isso não significa que prazer e trabalho são errados em si mesmos. Significa que, quando se tornam o objetivo final da vida, revelam-se vazios. A morte é outro tema central de Eclesiastes. Salomão observa que a morte é o destino comum de todos, justos e ímpios, ricos e pobres, sábios e tolos. Ela não faz distinção de classe social, de inteligência ou de moralidade. Essa realidade pode parecer cruel, mas ela revela a fragilidade da existência humana e a necessidade de viver com propósito. Se todos morrem, o que realmente importa é como vivemos e em quem confiamos. Salomão também nota as injustiças da vida. Ele vê que há perversos que prosperam e justos que sofrem. Há opressão no lugar da justiça, corrupção nos tribunais, desigualdade entre os homens. Ele não oferece uma explicação completa para essas injustiças, mas lembra que Deus trará juízo no momento certo. O que parece confuso ou injusto agora terá sentido diante do tribunal divino. Por fim, o livro ensina o valor da moderação e do equilíbrio. O sábio é aquele que vive com prudência, evitando excessos, reconhecendo seus limites e desfrutando dos dons simples que Deus concede diariamente. Comer, beber, trabalhar, amar, tudo isso é presente de Deus, mas deve ser recebido com gratidão, não como um fim em si mesmo. A conclusão definitiva. Após todas as suas reflexões, questionamentos e experimentos, Salomão não termina Eclesiastes em desespero ou niilismo. Ele chega a uma conclusão clara, simples e poderosa. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é todo o dever do homem.
Deus trará a todo juízo, e tudo que está encoberto, seja bom ou mal. Essa conclusão é a chave de todo o livro. Apesar de todas as incertezas, mistérios e limitações da vida humana, o sentido está em viver em reverência e obediência ao Criador. Não é a riqueza, não é o prazer, não é a sabedoria intelectual, não é o poder político que dão sentido à existência. É o temor a Deus e a fidelidade aos seus mandamentos. Parte 3. A relação entre Provérbios e Eclesiastes. Provérbios e Eclesiastes são como duas faces da mesma moeda. Eles se complementam e juntos oferecem uma visão completa da sabedoria de Salomão. Provérbios foi escrito na juventude ou maturidade de Salomão. O tom é instrutivo, otimista e prático. O foco está em como viver bem e em como tomar decisões sábias no dia a dia. É um livro de regras, conselhos e orientações. O autor escreve como um professor que quer formar o caráter dos seus alunos. Eclesiastes, por outro lado, foi escrito na velhice de Salomão. O tom é reflexivo, questionador e filosófico. O foco está em por que viver, em qual é o sentido da existência. É um livro de memórias, experiências e conclusões. O autor escreve como um ancião que já viu muito, já conquistou muito e já perdeu muito, e agora compartilha o que realmente importa. Provérbios olha para a vida com esperança prática. Se você viver com sabedoria, as coisas tendem a dar certo. Eclesiastes olha para a vida com honestidade madura. Mesmo com sabedoria, existem mistérios, injustiças e limites que não podemos controlar. Provérbios nos dá ferramentas para construir uma vida. Eclesiastes nos dá perspectiva, para não nos perdermos no caminho. A mensagem central de ambos, no entanto, é a mesma. Provérbios começa com a frase: "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria." Eclesiastes termina com a frase: "Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é todo o dever do homem." A sabedoria de Salomão, portanto, é circular. Ela tem Deus como ponto de partida e Deus como ponto de chegada. Parte 4. Lições atemporais para nossos dias. A sabedoria de Salomão continua extremamente relevante para a nossa vida moderna. A primeira lição é que a verdadeira sabedoria não é intelectual apenas, é espiritual. Não basta ter diplomas, ler livros ou acumular informações. É preciso reconhecer que existe um Deus soberano e viver em reverência diante dele. A segunda lição é que a vida prática e a vida reflexiva se completam. Precisamos de provérbios para saber como agir no dia a dia, como falar, trabalhar, cuidar da família, escolher amigos. Mas também precisamos de Eclesiastes para manter a humildade, para lembrar que nem tudo está sob nosso controle, para não nos perdermos nas conquistas terrenas. A terceira lição é que as palavras têm poder imenso. Provérbios nos ensina que a morte e a vida estão no poder da língua. Em um mundo de redes sociais, fake news e discursos de ódio, essa lição é mais urgente do que nunca. A quarta lição é que o trabalho honesto e a diligência nunca saem de moda. A preguiça destrói, mas a disciplina constrói. Em uma cultura que busca atalhos e enriquecimento rápido, Provérbios nos chama de volta ao valor do esforço persistente. A quinta lição é que os prazeres e as riquezas, por si só, não satisfazem. Salomão experimentou tudo o que o mundo tinha a oferecer e concluiu que tudo era vaidade. Isso não significa que devemos rejeitar o prazer ou viver como ascetas. Significa que devemos desfrutar das bênçãos de Deus, comida, trabalho, família, descanso, como presentes dele, não como deuses que adoramos. A sexta lição é que a morte é real e nos iguala. Ricos e pobres, sábios e tolos, todos enfrentam o mesmo destino final.
Essa realidade não deve nos levar ao desespero, mas à urgência de viver com propósito. Se a vida é curta, cada dia é precioso. A sétima e última lição é que o sentido da vida está em Deus. Não em nossas conquistas, não em nossa sabedoria humana, não em nossa riqueza acumulada. O dever do homem, desde o início até o fim, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Isso é o que dá sentido a tudo mais. Conclusão final. A sabedoria de Salomão, em Provérbios e Eclesiastes, é um tesouro que atravessou mais de 3.000 anos e continua falando diretamente aos nossos corações. Provérbios é como um manual de instruções que nos ensina como viver bem, passo a passo, decisão por decisão. Eclesiastes é como uma conversa honesta à luz de uma lareira, com alguém que já viveu intensamente e agora compartilha, que realmente descobriu no final. Juntos, esses livros nos ensinam que a sabedoria verdadeira não é apenas acumular conhecimento ou conquistar sucesso. A sabedoria verdadeira é reconhecer que Deus é o centro de tudo, que a vida tem limites que devemos respeitar, que os prazeres são presentes e não objetivos, que as palavras constroem ou destroem, que o trabalho dignifica, que a integridade vale mais que a riqueza, e que, no fim de tudo, o que realmente importa é viver em reverência e obediência ao Criador. Como Salomão descobriu ao longo de toda a sua vida, tudo passa, riquezas, prazeres, poder, juventude, saúde. Mas quem teme a Deus e guarda os seus mandamentos encontra o único fundamento que não se abala, o único sentido que não se desfaz, e a única sabedoria que realmente liberta.